de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E o meu desejo é que o Senhor tenha liberdade de ministrar essa palavra no meu coração, no seu coração, e que amanhã, hoje ainda, amanhã, se o Senhor nos permitir, que você e eu venhamos ter atitudes diferentes sobre a palavra que recebemos agora. Que quando você sair daqui, e eu também, nós venhamos praticar essa palavra. Sabe, querido, vou pedir para deixar o versículo ali no Data Show. E eu queria que você prestasse atenção, você me ouvisse. Eu quero falar para você aquilo que o Senhor, Ele ministrou no meu coração, que Ele tem falado comigo. E eu creio, sabe, que do que eu posso falar para você, até onde o Senhor me permite. Mas ainda que a gente ficasse aqui por horas nesse culto, eu nunca ia conseguir falar para você tudo que Deus tem para te falar. Por isso da importância de você não se ater apenas na leitura bíblica só uma vez por semana quando você vem ao culto. Por isso a importância de nós não orarmos apenas enquanto nós estamos aqui. Por isso a necessidade de nós nos mantermos buscando ao Senhor constantemente, tendo um estilo de vida. Está dando um pouquinho de microfonia aqui para mim, mas aqui do lado esquerdo, eu acho, né? A esquerda, né, irmãos? A esquerda, a pulseira está aqui, a esquerda. Irmãos, alguns têm dificuldade, né? Eu quando tirei carteira, levava sempre uma pulseira, um anel, o instrutor falava direita, aí eu, o anel está aqui, direita. Esquerda, a pulseira está aqui, então esquerda. Mas aprendi, irmão, foi duro, mas aprendi, aos poucos a gente vai indo, né? Amados, e esta é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: aproximem-se de Deus, e Ele se na minha tradução aqui está: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, eu disse isso e eu entendo que é de extrema importância falar mais uma vez. A maneira como nós nos portamos com Deus é a maneira como Ele vai se comportar comigo e com você. Espera aí, vou me explicar. Querido, não somente aqui nesse versículo, nessa palavra, a gente consegue observar que Deus, Ele é um Deus que responde, amém? Ainda está dando. Agora vocês ouviram, né? Vamos aguentar um pouquinho que vai ajustar. Aí. E quando nós observamos a palavra, nós podemos observar que constantemente, de uma forma muito amorosa, Deus sempre vai estar te dando uma direção, te dando uma orientação. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. Diga comigo: Deus é um bom Pai. E todo bom pai que se preza, ele sempre vai querer dar instruções para os seus filhos. Só que Deus, Ele não é como o homem. É por isso que não importa se você não teve uma referência paterna, terrena, isso não te impede de se tornar um bom pai. Não importa se você não tem uma boa referência, isso não é um obstáculo para você não ser uma referência. E quando a gente observa a palavra, a gente vê como Deus amorosamente, como um bom pai, Ele está sempre te dizendo: vai por aqui, vá por ali. A instrução de Deus nunca vai faltar na minha vida e na sua vida. E Deus então vem com uma orientação através de Tiago, aqui na onde nós lemos. Vou pedir para deixar ali. E o Tiago então traz uma orientação preciosíssima. E eu disse aqui hoje pela manhã que se eu pudesse escolher, se alguém me dissesse assim: olha, escolha apenas algumas palavras
para você falar para alguém que você entende que isso mudaria a vida dessa pessoa? Irmãos, eu falaria exatamente isso daqui: aproxime-se de Deus. Eu falaria exatamente, eu daria exatamente essa recomendação: busque mais a Deus, aproxime-se mais de Deus, conheça mais o Senhor, abra mais o seu coração para Ele. Talvez você se pergunta: mas como eu posso me aproximar mais de Deus? Quais são as maneiras que eu posso fazer isso? E o que é se aproximar? Aproximar é chegar perto. Aproximar é estreitar-se. Aproximar é encurtar o caminho. Aproximar é você tomar uma atitude de se acercar a alguém ou a algo. E Tiago diz essas palavras, ele falou assim: olha, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Sabe, amados, eu observo aqui na palavra que Deus, Ele tem uma expectativa de que nós venhamos corresponder exatamente essa palavra. Deus tem uma expectativa de que essa iniciativa venha acontecer comigo e com você. Que nós tenhamos uma iniciativa de nos aproximarmos mais dEle. Que nós tomemos essa iniciativa de dizer: eu quero me aproximar mais do Senhor. Que parta de nós essa decisão de falar: eu vou fazer o que for preciso, mas eu não estou disposto a permanecer no relacionamento medíocre com Deus. E o que é um relacionamento medíocre com Deus? Irmãos, um relacionamento medíocre é você e eu vivermos fora do relacionamento de intimidade que Deus determinou para nós. Como eu disse aqui, assim como a árvore, ela nasceu para viver plantada, e se ela não estiver enraizada, o que acontece com a árvore? Morre. Assim é você, assim sou eu. Você nasceu para viver plantado na presença. E por mais que você tente viver fora desse lugar, por mais que eu tente viver com um pé aqui e com o outro aqui, você vai morrer fora da presença. Os seus sonhos morrem, os seus anelos morrem, a sua expectativa de vida, de um futuro, morre. Porque a partir do momento que você e eu estamos fora do lugar aonde nós podemos viver, nós então estamos morrendo a cada dia. Assim é com a presença de Deus. E quando eu observo essa palavra, queridos, eu entendo aqui uma orientação, um convite de Deus muito claro. Sabe, queridos, nessa noite eu quero trazer essa palavra sobre nós obedecermos ao chamado de Deus. Nós obedecermos a esse chamado do Senhor, de que Ele deseja se aproximar mais de nós. Querido, a nossa atitude com Deus determina como Ele vai nos tratar. Em que sentido? Observa para você ver que ali está dizendo o quê? Aproxime-se de Deus. De quem é essa atitude? Diga comigo, minha. Aproximar-se de Deus. Qual é a resposta dele? Então, quando você toma a iniciativa, Deus te responde. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, e talvez, querido, você pensa assim: mas é muito difícil. Só que em momento algum Deus traz essa palavra e diz assim: aproximem-se de Deus 500 quilômetros, aproxime-se de Deus 1000 quilômetros. Não, deixa eu te dizer uma coisa: um passo em direção mais perto de Deus traz uma resposta dele para a sua iniciativa. Quando você dá um passo de falar: eu quero me aproximar de Deus, Ele te responde. Qual a resposta dele? Vou me achegar a Ele, vou me achegar a ela. Às vezes, querido, pode ser com um passo como esse aqui hoje. Você deu um passo de vir até esse lugar hoje, e você está ouvindo sobre quem aqui? Sobre Deus. E o que você fez? Se aproximou dele por meio desse período que você vai passar aqui. Se quando você for deitar lá no seu travesseiro ainda hoje, antes de deitar, você se ajoelhar e você dizer: Senhor,
eu te consagro a minha semana. Senhor, eu não quero ir sem o Senhor. Eu reconheço que eu dependo de Ti. Você vai se aproximar um pouco mais. Um pouco mais. E cada vez mais. Que é outra referência de que a minha atitude com Deus determina como Ele vai me tratar. Quando Ele fala na palavra dele assim, olha, buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ou seja, quando eu busco, o que Ele falou? Eu vou ser achado de vocês. Sabe o que Deus está falando? Eu nunca vou me esconder daqueles que se escolhem se aproximar de mim. Ele está dizendo assim, olha, não precisa de você achar que eu vou me esconder de você, não. Eu vou facilitar para você me achar. Eu vou permitir que você descubra. Eu vou permitir que você conheça mais de mim. Eu vou me mostrar. Eu vou me revelar para você. Vocês estão comigo? Estão entendendo? E essa palavra, ela também mostra para nós que nós precisamos fazer uma reflexão nessa noite. Como você tem tratado a presença de Deus? Essa palavra, o Tiago diz, olha, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e Ele vai corresponder à sua iniciativa. Acerque-se, encurte o caminho para você conhecer mais de Deus. E Ele vai te corresponder, Ele vai se manifestar, Ele vai se revelar para você. Querido, deixa eu te explicar algo. Quando você não conhecia a Cristo, quando você não tinha ainda confessado Ele como o seu Senhor e Salvador, Ele foi aonde você estava para te encontrar ou não foi? No lamaçal, ainda que você estava lá, perdido, você fala, pastora, eu era alguém que vivia uma vida promíscua, eu era alguém que vivia no pecado, eu era alguém que vivia assim, mas Deus enviou alguém para pregar, eu ouvi algo, Deus me encontrou. Quantos com vocês foram assim? Levanta a mão. Deus te encontrou. Deus te encontrou. Só que é o seguinte, quando você e eu nos encontramos com Jesus, quando Ele vai ao seu encontro, quando Ele te resgata, quando Ele tira você das mãos de Satanás, quando Ele tirou você do pecado, quando Ele te tirou da escravidão, Ele foi ao seu encontro. Só que agora que você conhece a Cristo, Ele não vai, Ele te convida para chegar perto. Agora Ele diz para você, aproxima-se, vem mais perto. Conheça mais de mim. Eu quero me revelar mais para você, amados. Por que muitos de nós não experimentamos mais a presença de Deus? Tem pessoas que dizem assim, mas eu não ouço Deus, Deus não fala comigo. Fala, querido, fala. Eu nunca tive uma experiência com Deus, querido. Ele quer dar isso a você. O pastor Luciano Subirá, ele fala uma frase que eu gosto muito. E ele fala assim, olha, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Faz, irmãos? Deus faz acepção de pessoas? Nunca. Para Ele todos nós somos iguais. Ele fala, vinde a mim. Não é assim? Só que é o seguinte, Ele faz acepção de atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Pastora, como assim, querida? É impossível. É impossível alguém que chega mais perto de Deus, ele não viver uma vida diferente de todos os outros. Eu falo para você por experiência própria. Você quer viver uma vida, você quer ser diferente de todo mundo? Aproxime-se mais de Deus. Você quer revolucionar os lugares aonde você passa? Você quer marcar a vida das pessoas? Você quer deixar um legado? Você quer que as pessoas se apaixonem por Jesus? Aproxime-se de Deus. Muitas pessoas não experimentam da presença de Deus, simplesmente porque nunca se empenharam em se aproximar mais de Deus. Nunca quiseram dar mais, nunca quiseram ir mais longe. Nunca estiveram dispostas a, quem sabe, vencer um obstáculo da preguiça, do desânimo, seja lá do que for, querido. Olha, como eu disse aqui, muitas pessoas às vezes desejam por uma experiência com Deus. Eu te pergunto, por que você acha que você nunca teve uma? Por que você acredita que você não ouve a Deus?
porque Ele não te ama, não é verdade. Porque Ele faz acepção de pessoas, não é verdade. Porque isso é só para os pastores e líderes, não é verdade. Sabe por que muitas pessoas ainda não experimentaram da profundidade da presença de Deus? Porque não estão dispostas a se aproximar mais. Porque não dão o seu melhor, porque não se empenham. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Para que nós possamos observar o que Deus fala sobre nós honrarmos a Ele. Amados, a presença vai dizer assim, olha, lá no final vai dizer que Ele honra aqueles que o honram, mas Ele despreza aqueles que o desprezam. Olha aqui, está na parte B. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Querida, deixa eu te dizer uma coisa: o amor de Deus é incondicional. Se você desprezar Deus, Ele vai continuar te amando, mas Ele vai desprezar a sua atitude de falta. Ele vai desprezar a sua atitude de desvalorizar a presença dEle, de considerar as outras coisas mais importantes que Ele. Deus vai desprezar sim, Deus vai fazer acepção das nossas atitudes sim. Deus não vai te rejeitar, mas Ele vai reprovar a sua atitude de desonra. Ele diz, olha, aqueles que me honram, ou seja, aqueles que me priorizam, aqueles que decidem me colocar em primeiro lugar nas suas vidas, eles serão honrados. Amado, entenda algo, isso aqui não é uma barganha com Deus. Pastor, então eu vou buscar mais a Deus, porque Deus vai fazer isso. Não, querido, Deus já fez. Você já é abençoado. O Senhor já fez todas as coisas por você. O fato de nós buscarmos a Ele não é para mudar a Deus, é para mudar a nós mesmos. Então, querido, nós precisamos pensar e repensar as nossas atitudes hoje. Como nós temos tratado a Deus? Como você e eu estamos tratando a presença de Deus? Querido, você está honrando a Deus com a sua vida? Como que você vai saber disso? É só você examinar o seu dia a dia. Infelizmente, muitos de nós não aproximamos de Deus, sabe por quê? São sempre as mesmas coisas. Primeiro, muitos vão dizer que estão sem tempo. Segundo, muitos vão dizer que é porque o seu trabalho é corrido, porque os filhos tomam muito tempo, porque as obrigações tomam muito tempo, porque a vida toma muito tempo. E com isso, nós vamos tomando atitudes que se distanciam cada vez. Deus não se distancia de nós, somos nós que nos afastamos dele. Como você está tratando a presença de Deus na sua vida, querido? Muitos de nós dizemos que não temos tempo para nos aproximar de Deus. Você quer um exemplo? Todo mundo aqui hoje almoçou, querido? Você fez um lanche pelo menos? Tomou seu banho, não tomou? Você teve horário para tudo. Eu não preciso te perguntar qual foi o momento nesse dia que você tirou um tempo para Deus. Não precisa me responder. Pastor, eu estou tirando esse tempo para Ele aqui agora, querido, ótimo. Isso vai te aproximar até um certo limite. Mas é só isso que você quer? Passar uma semana inteira e o único momento que você vai tirar para Ele é de domingo a domingo? Não é isso que Ele quer com você. O que a palavra está dizendo é que Deus já não quer mais a visitação para mim e para você, querido, porque isso Ele fez no passado. Deus agora quer a permanência minha e sua na presença dEle, hoje, amanhã e para sempre. Querido, infelizmente nós vivemos nesse mundo onde muitos estão escolhendo não ouvir o chamado de Deus para se aproximar dEle. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 2, vai contar a história do povo de Israel. E naquela ocasião Deus levanta o homem e ele fala assim, olha, eu vou de encontro ao rei. E ele vai procurar o rei daquele lugar, o rei que estava ali legislando naquela época. E ele chega para ele e fala assim, olha, se você lá, ou então saiu para encontrar-se Asa, ele disse, escutem-me Asa e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês. O que está escrito lá, irmãos? Quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Olha aqui, irmão, que eu disse para você. Mas se o abandonarem, Ele o abandonará. O que o povo de Israel fez? Você que conhece um pouquinho da Bíblia, você vai entender.
que o povo de Israel escolheu, irmãos? Abandonar a Deus. O que aconteceu com o povo de Israel? Foi destruído. Foi dispersado, cada um para um lugar. E ainda hoje estão vivendo as consequências disso. Quando nós não entendemos isso, amados, ele diz: olha, se você me buscar, eu vou deixar ser encontrado por você. Se você se aproximar de mim, eu vou me revelar para você. E na minha presença você vai encontrar tudo o que você precisa. Israel escolheu abandonar Deus e não se aproximar dele. Quantos de nós estamos escolhendo abandonar a presença por coisas tão fúteis? Irmão, eu falei isso aqui hoje pela manhã, isso aqui é um exemplo. Muitos de nós falamos que não temos tempo, mas a maioria de vocês estão gastando, a maioria de nós estão gastando horas e horas nas redes sociais, mas não temos tempo para aproximar de Deus. Quantos de nós, amados, gastamos tanto tempo em distrações, tanto tempo em conversas tolas, banais, mas quando se trata de aproximar mais de Deus, não tenho tempo. Mas tem tempo para ficar no meio da rodinha do trabalho falando de coisas promíscuas. Tem tempo, querido, às vezes para poder acessar um site de fofoca. Tem um tempo para assistir coisas que não edificam. Nessa noite o Senhor está te chamando para se aproximar mais dEle, querido. Nessa noite o Senhor está dizendo que Ele não quer mais que nós venhamos viver numa mediocridade. Querido, tem pessoas que não têm mais de Deus porque aprenderam a se aproximar dEle só quando precisam. Quando passa um aperto, entra no banheiro do trabalho, faça uma oração. Quando passa um aperto, ai, quase fui assaltado. Ai, quando passa um aperto, recebi um laudo de enfermidade. Ei, Deus não quer só visitação, Ele quer permanecer na sua vida. E sabe por que isso? Porque você foi criado por Deus, e você foi criado para Deus, para glorificar ao Senhor, querido. Ah, querido, Deus quer fazer tantas coisas extraordinárias na nossa vida. Quando eu olho para cada um de vocês, amados, se eu pudesse expressar o que Deus vê ao olhar para você. Sabe, querido, eu olho para mim, irmãos, quem era eu, o que eu podia fazer? Irmão, eu não era nada, eu não era ninguém, ainda não sou. Mas um dia eu decidi que eu ia me aproximar de Deus. E essa decisão mudou a minha vida e está mudando a vida de outras pessoas. E tudo que eu quero é estar mais perto do Senhor a cada dia, irmãos. Não é fácil você abrir mão de você mesmo para estar mais perto de Deus. Sabe, irmãos, infelizmente muitos de nós, ao acordarmos, a primeira coisa que a gente faz é atualizar. O que aconteceu, o que não aconteceu, talvez é só eu, você não é assim. O nosso bom dia, em primeiro lugar, é para as pessoas que estão do outro lado. Enquanto isso, o Espírito Santo está do seu lado. Jesus está aqui dentro, o Espírito Santo está falando. E a gente está olhando, irmãos. Eu falei isso aqui, sabe, queridos? Não sei se você sabe. Eu falei que, infelizmente, a gente observa que está tão comum. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque talvez você não perceba. Isso acontece mais às vezes entre os homens, tá? Às vezes, se eu estiver errada, vocês podem falar. Vocês têm o hábito, na maioria das vezes, de ir para o banheiro com o quê? Não todos, tá? E às vezes você mal percebe quando dá 1 hora, meia hora, 20 minutos, 30 minutos, você está lá. Deixa eu te contar uma coisa. A Secretaria Mundial de Saúde disse que isso é tão perigoso que pode fazer com que você venha ser uma pessoa que contraia a enfermidade que se chama hemorroida. Se você não sabe. Porque esse lugar não foi feito para você permanecer lá mais de um tempo. E se você está permanecendo, você está sacrificando o seu corpo. E se você está sacrificando o seu corpo, você vai ter que dar conta para Ele. Você vai ter que dar conta para Deus do que você está fazendo no corpo. Sabe, querido, a gente não percebe. Todos os dias chega no meu relatório: você ficou hoje tantas horas. É claro, meus amados, quem aqui trabalha com internet, com telefone? Quem trabalha aqui usando o telefone, querido? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é sobre isso.
Não é só você falar, pastora, como é que eu vou trabalhar agora? Meu amado, não é sobre você trabalhar. É sobre horas gastas, empenhadas em se aproximar de coisas que não são o que Deus te chamou para fazer. O que vai mudar a nossa vida é o quão mais próximo de Deus nós estamos. Aquele povo de Israel escolheu abandonar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa escolha de se aproximar ou abandonar Deus está nas nossas mãos. Quem vai definir o quão perto ou longe vai estar de Deus não é Deus, porque Ele já definiu isso, mas somos nós. Deus não faz acepção de nenhum de nós, mas eu volto a dizer, Ele faz acepção das nossas atitudes. Irmãos, é tão triste ver quantas pessoas aqui, quantas pessoas têm desprezado a Deus, fazendo escolhas diárias que não mostram honra, mas mostram desprezo. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 9:6, ele falou assim, olha, para a igreja de Corinto, ele falou assim, lembrem-se. E nessa noite eu quero dizer para a igreja Braços do Pai, lembre-se, ó igreja Braços do Pai, quem semeia pouco também colherá pouco, mas quem semeia muito colherá com fartura. Quem do que você tem semeado no reino de Deus? O que você tem semeado para se aproximar mais de Deus? Você tem semeado mais tempo para conhecer mais de Deus? Você vai colher com fartura. Tem semeado pouco, tem dado pouco tempo, tem honrado pouco, tem valorizado pouco. É isso que você vai receber. Sabe, querido, o quanto nós temos semeado em buscar mais de Deus. Quem busca a Deus vai ser recompensado. E eu não estou falando sobre barganha, como eu disse aqui, não. Eu estou falando porque Deus disse que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, querido, qual é o tipo de profundidade que você tem vivido no seu relacionamento com Deus? Não aceite esse lugar de mediocridade. Não aceite esse lugar onde infelizmente muitas pessoas têm escolhido esconder-se atrás da religiosidade. Querido, você não pode esconder nada de Deus. Se você acessa coisas indevidas no seu telefone, se você passa 30 horas, meu querido, não é a mim que você tem que ter preocupação. Deus está te vendo, Deus está contemplando a cada um de nós. A palavra diz que os bons e os maus, para dar cada um aquilo que lhe apraz. Sabe, querido, mas eu quero convidar você a pensar nisso. Quem busca a Deus vai ser recompensado. Sabe com quê? Não é com bênçãos não, porque você já é abençoado. Você vai ser recompensado com a presença dEle. Ele vai permitir que você o encontre. Porque se você, querido, é galardoado com a presença de Deus, você tem tudo que você precisa. Na presença de Deus você tem alegria. Na presença de Deus você tem cura. Na presença de Deus você tem prosperidade. Na presença de Deus você tem paz. Na presença de Deus você tem segurança. Sabe, queridos, a decisão mais estratégica que nós podemos tomar, de mais importante na nossa vida, é buscar mais de Deus. É buscar estar mais perto de Deus. E sabe, querido, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como você tem feito escolhas no seu dia a dia. Eu não sei quais são as decisões que você está tomando, mas eu quero te dizer com todo o amor do Senhor nessa noite, por favor, repense as suas decisões. Use a sua vida para estar mais perto de Deus a cada dia, querido. Use a saúde que Deus te deu para você buscar mais o Senhor. Use a inteligência que Deus te deu para você conhecer mais dEle. Use os dons, use os talentos que Deus te deu para você se aproximar mais dEle. Sabe, amados, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que nós temos a escolha de estarmos mais perto de Deus e muitas vezes estamos jogando ela fora. Sabe, queridos, como é que nós nos sentimos quando somos rejeitados? Tem alguém aqui que gosta de ser rejeitado? Tem alguém aqui que lida bem com a indiferença?
Tem alguém aqui que lida bem você chegar num lugar, você não ser notado? É como se você não fosse ninguém. Tem alguém que lida bem quando você é ignorado? É assim que a gente age com Deus muitas vezes. Quando você toma decisões e não convidou Ele para participar. Quando a gente faz escolhas em que a gente não deu a Ele a autonomia que Ele deveria ter. Quando o Senhor está conosco ali, ansiando que a gente tome essa iniciativa de falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui nessa situação? Senhor, qual é a tua vontade para essa situação aqui? Senhor, eu dependo do Senhor, eu sei que eu posso seguir, mas eu não quero isso se o Senhor não for comigo. Sabe, amados, eu dei o seguinte exemplo, seria a mesma coisa que eu estivesse aqui conversando com o irmão Bruno. Estou conversando com ele aqui, de repente chega o Danilo, e o Danilo fala assim: não, eu também acredito que seja assim. De repente eu viro as costas, continuo falando: Bruno, mas como a gente estava conversando aqui, né? Tá certo isso? E você acredita que a gente está fazendo diferente com Deus? E você acredita que quando a gente não separa um tempo para Deus, quando a gente não tem atitudes de nos aproximar mais dEle, que nós estamos fazendo a mesma coisa, porém é com Deus? Nós estamos agindo da mesma forma, porém com Deus. E sabe, querido, a palavra dele diz: eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu os tratarei com desprezo. Aí a palavra do Senhor também vai dizer, ele falou assim, que ele resiste aos soberbos. Mas qual a resposta dele para o humilde? A graça. O que é o soberbo? Acha que não precisa, acha que está tudo bem, acha que está, sabe, não, isso aqui dá para fazer. Jesus Cristo falou aqui: vamos orar ao Pai, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Agora imagina eu e você, amados, quando a gente vai observar aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, o 7, diz assim: olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você crê que Deus existe, querido? Você crê que Ele é real? Você crê que Deus está vivo? Você crê que essa palavra é a verdade? Então o que está te impedindo de se aproximar dEle? Quais são as coisas que estão te impedindo de estar mais perto de Deus? Quais são as situações que estão te impedindo? Quais são os limites que você precisamos e eu precisamos romper? Não por troca, mas para honrar a Deus. Como você tem tratado a presença de Deus, querido? Com honra ou com desprezo? Porque infelizmente, na vida de muitos de nós, Ele está em último lugar da lista. Infelizmente, tudo que Deus tem recebido na vida de muitos é o que sobra. É o tempo que sobra. É o que sobrar daquilo que eu não puder mais fazer. É a sobra da semana, é a sobra do dia, é a sobra do mês. Ah, não, isso aqui não está se vir, não tenho nada para fazer, então eu vou buscar o Senhor. E querido, Ele vai reprovar essa sua atitude. Ele não vai te desprezar, mas você vai ter que arcar com a sua atitude de desprezo. Sabe, amados, nós precisamos entender que nós fomos feitos para viver na presença de Deus. E quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele se aproxima de você. Não se conforme em permanecer nesse lugar de mediocridade, achando que é só isso. Ah, não, tá bom isso aqui, querido. Não se conforme em permanecer nesse lugar. Sabe, querido, eu quero dizer para você, não aceite apenas ouvir falar de Deus de forma superficial. Apenas ouvir alguém falar: ah, Deus é maravilhoso. Ei, querido, está na hora de você experimentar. Ah, Deus transforma. Está na hora de você experimentar. Deus fala. Está na hora de você ouvir. Deus não é menino de recado. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Parar de querer forjar situações para dizer: não, eu sigo, eu sou cristão. Irmãos, hoje nós somos uma geração onde muitas pessoas falam que são cristãos, mas não tem práticas que Cristo tem. Se você diz que é um cristão,
mas você não caminha na prática de Cristo, você ainda não é um cristão. Se eu digo que eu sou cristã, mas Cristo não ocupa o primeiro lugar na minha vida, eu ainda vivo por aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero, você não é cristão. Você é qualquer outra coisa, querido, menos um cristão. Porque se Cristo está vivendo em mim, e agora eu vivo a vida dele, as atitudes dele é que precisam se manifestar e não mais as minhas. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, é a presença de Deus que nos diferencia de todas as demais pessoas. É a presença de Deus que te dignifica. É a presença de Deus que é manifesta na minha e na sua vida, que traz coisas sobrenaturais à existência. Não é a sua capacidade, é a presença de Deus. Aqui estão registradas a vida de homens e mulheres comuns. Mas qual que foi a diferença na vida deles? Todos eles escolheram estar mais perto de Deus. Todos eles escolheram se aproximar mais de Deus. Eu quero concluir essa mensagem com Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, ele tem a sua satisfação, é o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Sabe o que é isso aqui? Às vezes você está no nível com Deus que você ainda não está dentro do rio, mas você está dando passos em direção, e se você estiver mais próximo de Deus, você vai florescer. Você já observou que sempre no leito de um rio tem muitas árvores? Elas não estão plantadas dentro, mas elas estão plantadas junto aos ribeiros de águas vivas. Quando você se aproxima da presença de Deus, quando você vai dando passos constantes, diários, e querido, é um dia após o outro. A presença de Deus, ela vai te fazer florescer, ela vai te fazer frutificar, ela vai fazer com que você permaneça e sempre esteja dando frutos. Não importa, mas o Brasil está assim. Esteja plantado na presença. Mas a violência, mas a pandemia. Esteja plantado na presença de Deus, e você vai florescer em toda e qualquer estação, querido. Permaneça firmado na presença, e tudo que você fizer prosperará. Encontre prazer em meditar nas Escrituras, porque é aqui que Deus fala comigo e com você. É nessa palavra. Outra coisa, busque ter um tempo de oração com Deus, querido, não tem jeito. Ninguém vai poder orar no seu lugar e você se aproximar mais de Deus. A pessoa vai poder abençoar a sua vida, você vai alcançar algumas coisas porque ela está intercedendo por você. Mas eu não posso gastar tempo de relacionamento com a pessoa e o Bruno se tornar íntimo porque eu visitei, porque eu conversei, porque eu fiz isso, eu estou gastando tempo, eu estou dedicando. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Sabe, querido, eu quero entregar essa palavra para você nessa noite. Este é o convite de Deus para mim e para você. Como você tem tratado a presença de Deus na sua vida? Como você está semeando para caminhar mais perto de Deus? Quais são os limites? Quais são os obstáculos que você vai precisar mover, se você quiser se aproximar mais de Deus? Quais são as atitudes que você vai definir hoje, que você vai ter, porque você entende que você precisa se aproximar mais de Deus? Quais são as escolhas que eu vou fazer para estar mais perto de Deus? Porque se você o honrar, Ele te honrará. Agora, se eu o desprezo, Ele também me desprezará.
Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos aí no seu lugar. E eu quero convidar você, querido, sobre essa palavra, você tirar um tempo aí para você falar com o Senhor. Para você, quem sabe, pedir perdão para Ele, se arrepender, porque você tem tratado a presença dEle com desprezo. Tem considerado outras coisas mais importantes, outras pessoas, não sei o quê. Quem sabe você e eu estamos tratando a presença de Deus como uma coisa comum qualquer. Porque a gente acha que é comum. Não, Deus está perto. Sim, Deus está perto, mas e você, está perto dEle? Quem sabe hoje é uma noite onde você precisa reconhecer, querido, qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua agenda. Quanto você tem semeado para estar mais perto de Deus? Tantas pessoas gastando o seu tempo semeando num terreno falido. Quantas pessoas têm gastado o seu tempo semeando em algo que não vai te aproximar de Deus, mas vai te arrancar da presença de Deus. É você e Deus, querido. Ninguém pode te obrigar a se aproximar mais de Deus. Até mesmo Ele, que poderia fazer isso, escolheu te dar a opção de se aproximar ou não. Mas eu preciso te dizer que a decisão é sua. Somos nós que escolhemos para que vamos viver. Somos nós que escolhemos se vamos nos aproximar de Deus, se não vamos. Somos nós que escolhemos o quão perto de Deus nós queremos estar. Como você tem vivido? Como você tem feito as suas escolhas, querido? Deus está te chamando para se aproximar mais dEle. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago ainda continuou dizendo: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. O nosso Deus é vivo e Ele quer habitar nesse coração, amados. Mas para permanecer e não ter apenas a visitação, nós precisamos escolher que Deus não pode habitar num coração que não honra a presença dEle. Por isso é necessário que nos afastemos de práticas, de coisas que têm nos impedido de nos aproximar mais do Senhor. Sabe, querido, nós precisamos orar nessa hora e olhar para dentro de nós. Qual a necessidade também de nós purificarmos os nossos corações? Purificar o coração é ter a fé de Cristo consolidada, a fé em Cristo firmada. Para que toda impureza, toda dúvida venha embora. Porque quando nós fortalecemos a nossa fé, o nosso coração passa a se voltar para Cristo. Já não há mais um espaço para uma mente, um sentimento dividido. E essa mudança de postura, ela é justamente a proposta que Tiago está fazendo. Que Deus faz aqui nessa palavra, através da vida de Tiago. E a nos convidar a nos aproximarmos do Senhor. Então eu quero recomendar a você: examine-se você mesmo. Analise o seu testemunho, o seu caminhar. Identifique quais as áreas da sua vida que você precisa romper. Tirar esses obstáculos para estar mais perto de Deus. Segunda recomendação que eu te faço para você meditar aí agora: busque ao Senhor em oração, querido. Peça perdão a Ele pelas atitudes que você sabe que não provém dEle, pelas coisas que você já sabe que tem o desagradado. Outra recomendação que eu quero te dar: procure ler a palavra, procure meditar na Bíblia, porque ela é a melhor maneira de fortalecer a sua fé, de purificar o seu coração. E abre o seu coração e ore e fala: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Molda o meu coração. Tira toda dúvida da minha mente. Eu quero andar nos Seus caminhos. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Preencha-me com o Seu poder, com a Sua palavra. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Pai, a minha oração nessa noite, juntamente com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, é justamente que o Senhor venha nos ajudar a viver essa palavra na prática. Senhor, que venhamos ser cumpridores dessa palavra. Pai, nos mostra
o que tem nos impedido de nos aproximar do Senhor. Nos mostra em que temos te desagradado, Senhor, se temos desprezado a sua presença, se temos tratado ela conforme indiferente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou a Jesus e Ele é o nosso auxílio para estar mais perto do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor quer ter mais proximidade conosco. A Tua palavra nos ensina que não é complicado, mas é difícil. O Senhor já fez todo o trabalho difícil. O Senhor já fez o impossível, enviando Jesus para se aproximar de nós. Agora quem quiser se aproximar do Senhor, só precisa entregar a sua vida para Jesus e caminhar, e fazer essas escolhas, orar, buscar ao Senhor, estar mais perto de Ti. Então nessa noite eu te peço, Pai, se tem alguém aqui que precisa também purificar o coração, quem sabe, amargurado, precisa pedir perdão para alguém, precisa liberar o perdão, purifica esse coração, Senhor, que haja conserto, que haja mudança de vida, para que haja transformação nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, porque a oração coloca o Senhor no centro da nossa vida, e esse é o lugar aonde o Senhor deve estar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que você venha trazer aí na sua mente. Já pensa isso, o Senhor nos permitir ter o dia de amanhã. O que você vai escolher para amanhã, para se aproximar mais de Deus? Quais são as escolhas que você vai fazer? O que você vai precisar deixar para estar mais perto de Deus? Eu vou te dizer uma coisa, seja o que for, vale a pena para estar mais perto do Senhor. Seja o que for, vale a pena para estar mais perto do Senhor. Amém, queridos? Quero chamar aqui o diaconato. Nós vamos celebrar a ceia. Logo em seguida eu quero dar algumas orientações finais. Eu quero te ajudar a você ter uma direção de como eu posso me aproximar mais de Deus. O que eu posso fazer? Eu vou começar por onde? Tá? Eu quero trazer essa orientação para você.